Fala galera, aqui é Diógenes, canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo para vocês aí. Hoje, atendendo a pedidos, nós vamos falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Isso mesmo. O que é? Quem tem direito? Né? Quais são essas regras de fato? Então a gente vai dar uma pincelada aqui hoje. Aposentadoria da pessoa com deficiência, é bom você saber, bom você entender, até mesmo você que vai fazer essa prova da Caixa Econômica, e caso você entre para o serviço público, é bom que você entenda como é que foi o seu período nas empresas privadas e como é que vai ser, porque depois vai ser diferente. A gente não vai tratar do servidor público agora, não. A gente vai falar só de quem é da iniciativa privada. Então é bom você ter conhecimento do que você já tem de direito, para depois você somar os novos direitos que você vai ter depois que você passar na prova do concurso da Caixa. Tá bom? Se liga aí, aposentadoria da pessoa com deficiência. Eu já estou quase chegando lá, mas você ainda tem um trajeto a cumprir, bom você saber e aonde você vai se enquadrar. Então, galera, conforme a gente começou a falando ali, né, a respeito da aposentadoria da pessoa com deficiência, nós vamos traçar algum ponto para que vocês possam entender como é que funciona e como é que você pode buscar esse quantitativo de contribuição para você saber, de fato, até quando você poderá contribuir para ter a aposentadoria da pessoa com deficiência. Uma coisa a gente precisa aqui alertar. Diferente da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, quem se aposentar pelo tempo de contribuição poderá sim continuar a trabalhar, ok? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela é justa e ela é merecida àquele que contribuiu. Então o nome já diz, aposentadoria por contribuição. Tá? Então você não perde o direito de continuar trabalhando. Isso diferentemente da aposentadoria por invalidez, porque aí te caracteriza que você está sem condições, tá, de atividade laboral, de atividade produtiva. Então você aposenta pela incapacidade, tá? Na realidade não se chama mais aposentadoria por invalidez, é aposentadoria por incapacidade permanente. Essa é a nova nomenclatura do INSS, mas a gente falando português mais claro para que todo mundo nos entenda, a gente usa ainda o termo aposentadoria por invalidez. Tá bom? Então, como é que funciona isso? Quanto tempo de contribuição precisa? É isso que nós vamos abordar agora. Se liga aí, não saia do vídeo. Então, conforme a Lei Complementar 142, lá de 2013, eles compreendem que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Tá? Então, assim, mas quanto tempo que mede isso? Não, normalmente esse cálculo é avaliado a partir de 24 meses. Ou seja, se você adquiriu uma deficiência que ela seja permanente e depois de 2 anos, você automaticamente já se encaixa dentro dessa lei complementar. Beleza? Então, se você está enquadrado numa dessas e que essa deficiência te impossibilite uma participação de forma plena e efetiva dentro da sociedade, em igualdade de condições com as outras pessoas, você sim estará enquadrado como uma pessoa com deficiência. Beleza? Então vamos lá, nós vamos falar agora da carência exigida. O que precisa para você requerer? Se liga aí. Então, galera, a carência exigida para a concessão da aposentadoria à pessoa com deficiência, ela tem uma particularidade. Enquanto normalmente é exigido 180 contribuições em dia, isso para as pessoas ditas normais, que não seja da pessoa com deficiência, para nós, pessoas com deficiência, é exigido uma comprovação de 180 meses de trabalho na condição de pessoa com deficiência. Então, isso daria o quê, Jorge? 180 meses. Tá? Então, a gente está falando de algo em torno de 15 anos. Tá? Então, você só vai ter direito de requerer uma aposentadoria especial de pessoas com deficiência se você tiver, no mínimo,
15 anos trabalhado como pessoa com deficiência. Obviamente que depois você tem os outros complementos para trabalhar. Digamos, você sofreu um acidente, ficou com uma deficiência, mas continuou a trabalhando. E aí você tinha lá na época 10 anos de contribuição, continuou trabalhando. Então, quando deu o seu tempo, com 30 anos, você pode requerer sim como pessoa com deficiência, porque o somatório de contribuição seu, ele atende a necessidade e você também atende esse quesito que seriam 180 meses trabalhado como pessoa com deficiência. Tá? Então essa é a dica. Então você trabalhou 10 anos antes, trabalhou mais outro tempo, atingiu o que precisa, vamos dizer que 30 anos, você pode requerer como pessoa com deficiência. Tá legal? Então vamos lá. Ah, mas só pode por contribuição? Não, você pode por idade também. Tá? A regra muda um pouquinho, mas é muito simples. Quem que pode requerer pessoa com deficiência por idade? Quando você atingir 60 anos para homem, 55 anos para mulheres, tá? Vai requerer também a carência dos 180 meses trabalhado na condição de pessoa com deficiência, tá? Isso não vai fugir também não. Senão você vai ficar enquadrado a pessoa por idade na outra regra normal. Para ser como deficiente, você tem que cumprir as regras dos 18 meses trabalhar como pessoa com deficiência. Legal? Então vamos lá. Na aposentadoria por tempo de contribuição, que tipo de deficiência dá o direito à aposentadoria? Essa é uma dúvida que muitos têm, né? Que tipo de deficiência tem direito à aposentadoria? Você vai ver que não é muito pelo tipo da deficiência. Eu vou te explicar para você agora. Se liga aí. Então, galera, na aposentadoria por tempo de contribuição, não é a sua deficiência que vai determinar muito, tá? Ela vai ser analisada. Então, ao classificar a deficiência do segurado em grau leve, moderado ou grave, que são as 3 modalidades, né? O perito do INSS vai te julgar dentro dessas 3, grau leve, moderado ou grave. Ela vai ser realizada por uma perícia médica e depois por uma perícia social, que é feito pelo mesmo perito, mas elas são divididas. O qual, nesse exame, né, vai esclarecer o fator limitador, né, que é o meio onde a pessoa está inserida, e não a deficiência propriamente dita. Então, é um tanto quanto confuso. Essas métricas do INSS, de fato, levam em consideração o seu meio social, né? A forma com que você viveu o seu tempo produtivo, tá? Então, é uma coisa que eu questiono muito, sempre questionei, porque para entrar no mercado de trabalho, eles avaliam a gente pelo CID, não é isso? Até que para o concurso da Caixa Econômica deu muito problema essa questão do CID. Eles pedem o CID, que é o Código Internacional de Doença. Olha só. Porém, depois eles vão te classificar por um outro código, que é o CIF, Código Internacional de Funcionalidade. Não teria que ser esse também para você entrar? Eu entendo que sim. Por quê? Que para entrar eu tenho que apresentar como doente, no CID. Mas depois, para aposentar, eu vou e me enquadro numa classificação internacional de funcionalidade. Caramba, é muito estranho essa forma de avaliar. Infelizmente, o nosso mercado de trabalho aqui no Brasil ainda continua avaliando pelo Código de Doença. Mas vamos lá, vamos falar da aposentadoria. Então, voltando aqui, esse segurado, no caso nós, pessoas com deficiência, nós vamos ser avaliados pela perícia médica do INSS, que vão considerar uns aspectos funcionais da deficiência da gente. Tipo, como impedimento de funções na estrutura do corpo, atividade que a gente desempenha. Tudo isso, eles vão, na entrevista que eles vão fazendo com a gente, eles vão te avaliando e te pontuando lá, tá? Mas aí depois vem a avaliação social,
que vai ser considerado o quê? As atividades que a pessoa com deficiência, que ela, assim, no seio da sociedade, você participa nas reuniões de associação de moradores, você participa das atividades religiosas, você participa, eles vão começar a te avaliar dessa forma toda, para ele checar, entendeu? Qual esse grau, né, da sua deficiência te impede você, né, te restringe você na participação enquanto indivíduo no seu dia a dia. Essa classificação. Quer ver como, por exemplo, um trabalhador cadeirante, tá, que tem um carro adaptado e não precisa do transporte para chegar ao trabalho, quando da avaliação, da graduação, da deficiência, ele vai ser considerado moderado, tá? Já um trabalhador cadeirante, passar por essa avaliação, mas ele utilizar tipo transporte público para ir e voltar do trabalho, na hora da graduação, a dele vai ser considerado grave. Então, não é a gravidade da deficiência que vai te classificar, é a gravidade que a deficiência te impõe. Consegue entender? Então, assim, o cadeirante que vai de carro, a avaliação vai ser moderada. Um cadeirante que vai de transporte público, ele vai ser considerado grave. Por quê? A dificuldade que um trabalhador, numa cadeira de roda, né, no seu transporte, vai ser maior se ele usar um transporte público. Porque ele vai ter que passar pelas vias, pelas calçadas, às vezes descer escada, rampas, pegar coletivo, tem que usar plataforma. Então ele tem um grau de dificuldade muito acima de quem entra na garagem, pega o seu carrinho, vai para o serviço, volta, tá? Então, assim, não é o grau da deficiência que vai te classificar entre leve, moderado ou grave. É o grau que a sua deficiência te impede de você ter um dia a dia chamado normal ou com menos dificuldade, tá? Então, assim, aposentadoria por contribuição, igual eu já falei, a grave, você vai ter que contribuir por 25 anos, tá? Sendo 15 deles como pessoa com deficiência, a média 29 anos, levando em consideração os mesmos 15 anos trabalhados, e a leve você vai ter que trabalhar 33 anos. Isso eu estou falando para nós, homens. Para a mulher tem uma diferenciação. Então vamos falar das duas. A leve, 33 anos de contribuição para homens, 28 para a mulher. Mas os 15 anos de pessoa com deficiência para ambos os sexos. Tá? Classificação média. 29 anos de contribuição homem, 24 anos de contribuição mulher. E a grave, que é a última classificação, 25 anos de contribuição para homens, 20 anos de contribuição para mulheres, tá? E também, em todos esses casos, 15 anos no mínimo, enquanto pessoa com deficiência. Tá bom? Então, galera, eu agradeço vocês que têm nos acompanhado, que têm nos dado esse prestígio, ajudado o canal a crescer, a estar trazendo várias informações para vocês. Eu agradeço e até um próximo vídeo.